Sejam muito bem-vindos ao nosso curso avançado em manicure. O objetivo desse curso é ensinar passo a passo para fazer as unhas das mãos. O curso ele ensina também a fazer as unhas de gel e as unhas decoradas. Introdução. A beleza e a imagem pessoal, desde tempos bem antigos, tem sido uma preocupação de homens e mulheres. Já na antiguidade, existia esse cuidado em relação às roupas, aos adornos, ao corpo, ao rosto, aos cabelos e até às unhas. A história da manicure. Embora seja difícil, de afirmar como eram os hábitos das pessoas num período tão distante, os historiadores da moda, ou seja, quem estuda a trajetória da moda e como ela foi mudando ao longo do tempo, nos ensinam que os babilônios, que tinham o costume de implantar ouro sólido nas unhas, estão entre os primeiros povos a usar as unhas pintadas. Além dos babilônios, os chineses e os egípcios antigos, eles também já cuidavam das unhas de diferentes maneiras. Na China, o costume de pintar as unhas teve início entre os anos 3500 a.C. e 3000 a.C. Para isso, os chineses usavam uma mistura de goma arábica, gelatina, clara de ovo e cera de abelha. As artes na China, elas também se desenvolveram cedo. Os chineses eles destacaram-se na arquitetura, na escultura e na pintura, usando em geral cores fortes e brilhantes. Na China, as unhas compridas eram um sinal de nobreza. Além disso, as cores usadas elas não eram iguais para todos. Elas mostravam a posição que homens e mulheres ocupavam na sociedade, não podendo então ser escolhidas por motivos pessoais ou por gosto, como acontece hoje. Não existem muitas informações a esse respeito, mas sabe-se, por exemplo, que na China dos anos 700 a.C., os tons dourados e prateado só podiam ser usados pelos membros da família real. E bem mais tarde, no século III, a.C., as cores exclusivas dos imperadores, elas passaram a ser o vermelho e o preto. No Egito Antigo, o material usado para colorir as unhas era uma tintura preparada com rena. Era um corante extraído da planta Lawsonia inernis. A tinta era extraída da maceração de suas folhas, ou seja, as folhas elas eram moídas, por exemplo, em um pilão, e o seu suco ele era extraído. E esse suco ele possuía um corante natural. As mulheres egípcias, elas mergulhavam as pontas dos dedos nessa tintura e as unhas elas adquiriam uma tonalidade negra. Com o passar do tempo, as cores mais claras elas foram sendo adotadas. Do século XIX, que começou em 1801 e foi até 1900, isso em diante, nós temos mais informações sobre o que aconteceu no mundo da moda. Isso inclui dados sobre como foi mudando o hábito de cuidar das unhas e o hábito de usar esmaltes. No início daquele século, as mulheres elas preferiam as unhas curtas e arredondadas nas pontas. Algumas delas também poliam as unhas e as perfumavam com óleos. Em 1830 foi criado na Europa o primeiro instrumento para remover cutículas, inventado por um médico, e esse instrumento ele foi inspirado nos palitos de dente. Tratava-se de um objeto muito parecido com outro usado até hoje, o pau de laranjeira, ou então os atuais palitos de aço inox. Com esse instrumento, as cutículas elas não eram exatamente removidas, mas empurradas para trás, o que deixava então as unhas mais bonitas. Em 1892, uma sobrinha desse médico levou o método da Europa para os Estados Unidos, dando origem então às primeiras casas especializadas em cuidar das unhas das pessoas.
Em 1900, né, o último ano do século XIX, as mulheres elas adotaram novos instrumentos para cuidar das unhas, as tesouras e lixas de metal, para trabalhar o formato das unhas, que eram deixadas pontudas, e os cremes e pós para dar brilho. Uma espécie de esmalte aplicado com pincel de pelo de camelo também fazia parte dessa lista. Entretanto, o produto ele não se fixava nas unhas, que permaneciam pintadas somente por algumas horas. A indústria de produtos para as unhas, ela foi surgindo e ganhando espaço nos primeiros anos do século passado. Na década de 1920, o costume de fazer as unhas se popularizou no Brasil. Em 1934, a unha postiça ela foi inventada nos Estados Unidos. E nos anos 1940, surgiram outras marcas de produtos e foi lançado no mercado um tipo de esmalte líquido, já muito parecido, na sua textura, com o que nós conhecemos hoje. Com a segunda revolução industrial, ocorrida no século XIX, né, com a descoberta da eletricidade e dos usos combustíveis do petróleo, a indústria e as ciências elas tiveram um grande impulso. A partir de experimentos diversos, os estudiosos químicos identificaram características de vários materiais e suas estruturas mais básicas, classificando-os segundo essas estruturas em diferentes elementos. Foi o estudo desses elementos, conhecidos como química orgânica, e de suas possíveis combinações, que permitiu a criação dos materiais sintéticos, dos materiais que não existem na natureza, né, mas são produzidos pelo homem na indústria. E esses materiais que nós conhecemos hoje. Nos anos 1950, a moda ela mudou de novo. As mulheres passaram a exibir unhas mais ovais, com pontas menores, e as cores claras recuperaram o espaço perdido. Neste período, os kits com material de manicure começaram a ser vendidos em farmácias, o que possibilitou que muitas mulheres fizessem as unhas em suas próprias casas. Chegamos aos anos 1970 e até a primeira metade dessa década, as unhas muito longas eram a moda. Nesse período, os kits com material de manicure, eles começaram a ser vendidos em farmácias, o que possibilitou que muitas mulheres elas fizessem as unhas em suas próprias casas. Então nós chegamos aí em 1970, com as unhas muito longas, até a metade dessa década. Para deixá-las tão compridas, as mulheres contaram com importantes aliadas, as unhas postiças. A partir de 1976, o formato da moda passa a ser o quadrado e começam a ser usados os esmaltes sintéticos. Nos últimos 30 anos, né, de 1980 até 2010, muitas mudanças elas ocorreram em ritmo cada vez mais acelerado. Na década de 1980, surgiu o termo design de unhas. Esse profissional ele aplicava pedras, às vezes preciosas, e vários tipos de acessórios nas unhas. Desde 2000, as unhas elas ficaram multicoloridas e desenhadas. Destaques também começaram a ser aplicados, decalques, né? E surgiram as unhas de porcelana. Em 2010, as unhas postiças de gel foram adotadas, e a pintura na forma de meia-lua, ou então a francesinha invertida. Atualmente, é enorme a quantidade de tipos de esmalte, cintilantes, transparentes, leitosos, ou com menos brilho ou extra brilho, o 3D e etc. E os instrumentos para cuidar das unhas, das mãos e dos pés, eles evoluem sem parar. A partir de agora, no nosso curso, nós estudaremos então, já que nós já temos agora, né, o histórico da manicure, quais foram os marcos principais e as principais evoluções até nós chegarmos nas unhas utilizadas hoje em dia, no design feito para as unhas utilizadas hoje em dia, o profissional da manicure. Na verdade, nós estudaremos a partir do nosso próximo vídeo.